Arrascaeta hoje não tem condição de estar em campo pelo Flamengo, pelo menos no primeiro tempo ou jogando grande parte do jogo. A Arrascaeta hoje não tem condição de jogar no Flamengo. Entendam, não estou falando que ele não tenha condição de ser jogador do Flamengo. Ele não tem condição de estar em campo por esse time do Flamengo no dia de hoje. Daqui um mês, 2 meses, etc. O Arrascaeta vai jogar bola pra caralho e vai fazer o que ele fez um ano passado, ok. Mas o Felipe Luiz precisa entender que para um jogo como esse de hoje, o Arrascaeta não tem condição de estar em campo. Um jogo como esse de hoje contra o Lanús, Felipe Luiz optou por voltar com vários jogadores que claramente não estão bem fisicamente e tecnicamente para estar em campo. A dupla de zaga hoje do Flamengo não tem condição de ser a dupla de zaga atual do Flamengo. Hoje, para quem assistiu todos os jogos do Flamengo esse ano, quem assistiu mesmo, analisou todos os jogos do Flamengo esse ano, é impossível concordar que para um jogo final de campeonato sul-americano, a dupla de zaga do Flamengo seja Léo Ortiz e Léo Pereira. Não tem como concordar com isso. Pode gostar ou não, mas o Vitão hoje está, pelo menos, mais preparado do que Léo Ortiz ou Léo Pereira. Ah, dá para tirar os dois? Não dá. Mas um dos dois, pelo menos, deveria ser pensado para um segundo tempo, para um jogo contra o Madureira, ganhar ritmo em outros jogos, não em um jogo que vale taça. O Flamengo não pode cair no mesmo problema que o Botafogo caiu em 2025, de achar que essas taças que estão disputando agora não valem nada, e aí eu vou empurrando com a barriga e foda-se o que acontecer daqui para frente. Não pode acontecer isso. Se o Flamengo for vice-campeão da Recopa Sul-Americana, é crise. Se não foi lá no Botafogo, no Flamengo é crise. Não sou eu que estou falando, é a torcida do Flamengo que vai falar isso. Eu duvido que, se o Flamengo perder esse título na quinta-feira que vem contra o Lanús, não vai ser crise no rubro-negro. Então o Felipe Luiz deveria sim pensar muito, mas muito antes de colocar certos jogadores em campo, porque é o dele que está na reta. Hoje não tem condição de alguns jogadores entrarem em campo com a camisa do Flamengo. Não quer dizer que esses caras não tenham condição de jogar no Flamengo. Já jogaram, já fizeram a história, mas estão pessimamente mal fisicamente, tecnicamente e mais o que você quiser. E aí eu destaco a Arrascaeta, muito mal, dupla de zaga, muito mal. Para mim, é um absurdo num jogo como o de hoje, o Everton Cebolinha ser sacado para poder entrar Samuel Lino. O que o Samuel Lino fez no Flamengo para poder jogar esse jogo de hoje? Nada, absolutamente nada. E para mim, as substituições do Felipe Luiz hoje, elas tornaram o Flamengo ainda mais sem intensidade ainda do que o Flamengo já estava no primeiro tempo. Não, o Flamengo não estava jogando pra caralho no primeiro tempo, não estava. Mas a partir do momento que você bota um cara muito mal na esquerda, que é o Samuel Lino, bota o Pedro, que hoje, cara, não tem como defender o Pedro hoje em dia. Não tem como. A cada jogo que passa, eu começo a pensar mais com a cabeça do Felipe Luiz do que com a cabeça de quem é torcedor e que gosta do Pedro. Talvez o Pedro realmente não tenha mais
condição de jogar no nível que ele já jogou. Porque ele não consegue dar sequência em jogada nenhuma. Nenhuma, nenhuma. O Pedro hoje pode jogar contra o Madureira que ele não consegue dar sequência em jogada nenhuma. Então o Flamengo precisa urgentemente pensar em um substituto ou alguém para pelo menos disputar a vaga com o Pedro. Não dá para contar com o cara hoje. Repito, estou falando hoje, dia 20 de fevereiro. Pode ser que daqui 2, 3, 6 meses o Pedro volte a jogar bola para um caralho. Hoje, Pedro não tem bola. E tudo que a gente vê do Pedro de 8 meses para cá, a gente tende mais a entender o pensamento do Felipe Luiz sobre querer um outro atacante do que o pensamento de alguém que defende o Pedro. Porque quando ele está em campo, ele não consegue entregar. Não é a intensidade que o Felipe Luiz fala de preciso de um cara pressionando e eu só quero pressão e não tô nem aí pro gol. Não é isso que o Felipe Luiz fala. É um cara que se torna o 11º jogador em campo. Hoje, quando o Pedro está em campo, ele é o -1. Ele não domina a bola, ele não disputa a bola na área, ele não segura a bola, ele não faz pivô, não faz nada. Nada, absolutamente nada. Esse, hoje, é o retrato do Pedro no Flamengo. Infelizmente, é isso. Pedro hoje é um cara que não resolve nada. A gente, como torcedor, e muitas vezes a gente defende o Pedro absurdamente. Mas eu acho que a gente tá ficando com uma visão do Pedro do passado, igual a gente ficou durante muito tempo com o Gabigol do passado. O Gabigol que fez e fez, e a gente relutava em aceitar que o Gabigol tinha passado o momento dele. Talvez tenha passado do Pedro e a gente não tenha percebido. Ele não consegue dar sequência em jogada nenhuma. E é um cara extremamente frágil fisicamente. No fim de semana e entrar em campo. Não, é de entrar, não entrou porque sentiu lesão. Quebrou o braço porque encostou no cara. É azar? Amigo, sinto muito, mas azar também acaba com a carreira de muita gente.